Fala, gurizada, bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje a nossa aula é sobre deslocamento da água. Bora pro vídeo. Então, gurizada, para dar início à nossa aula, esse vídeo ele serve como um complemento do vídeo sobre compartimentos líquidos, porque aqui eu vou falar do deslocamento da água entre esses compartimentos, beleza? Então, a gente tem a água e ela pode se deslocar tanto entre o líquido e o leque, e tanto entre os dois compartimentos do leque, que agora você já sabe quais são, interstício e plasma. Então a gente vai começar pelo primeiro ponto, onde a gente tem o deslocamento da água entre líquido e leque, e quem regula isso, como a gente está falando de um solvente, tudo que força um solvente ou direciona ele é uma pressão, certo? Então a pressão que regula o deslocamento entre líquido e leque é a pressão osmótica, certo? Então aqui, pressão osmótica, eu vou colocar aqui embaixo, regula deslocamento da água entre líquido e leque. Então vamos lá para o nosso exemplo aqui, tá? Aqui a gente tem uma célula, então aqui a gente está falando do líquido, beleza? E aqui a gente tem o nosso leque, líquido extracelular. O deslocamento, ele está justamente, eu vou mudar de cor aqui, vou representar a água como azul, tá? Então aqui é o leque. O deslocamento, através da pressão osmótica, é a água indo para o leque ou a água indo para o líquido, saindo e entrando da célula, certo? O que regula, o que determina a pressão osmótica? A gente tem algumas partículas, vou colocar elas como vermelho aqui, tá? Que a gente chama de partículas, vou colocar moléculas na verdade, tá? Moléculas osmoticamente ativas. O que isso quer dizer? Fica mais fácil quando a gente associa dessa forma. Moléculas osmoticamente ativas puxam a água aonde elas estão, tá? Então eu vou colocar aqui entre parênteses, entre aspas, né? Puxa água, tá? Aqui embaixo eu também vou colocar alguns exemplos de moléculas osmoticamente ativas. Moléculas de modo geral, mas eu também vou falar de íons, enfim. O principal íon é o sódio, tá? Além disso, a gente conta com as proteínas. Outra molécula extremamente importante no processo de osmose, da pressão osmótica no caso, tá? É a glicose e muitas outras. Então tá, recapitulando, é o seguinte, a pressão osmótica regula o deslocamento da água entre líquido e leque, e vice-versa, certo? O que determina isso é a presença de moléculas osmoticamente ativas, ou seja, se a gente tem muitas moléculas osmoticamente ativas no leque, a água tende a sair do líquido e ir para o leque, com maior pressão, beleza? Então a nossa pressão osmótica em direção ao leque aumenta, tá? Mas, vamos fazer o contrário. Se a gente aumenta a quantidade de moléculas osmoticamente ativas no líquido, a água tende a sair do leque e vir aqui para o líquido, beleza? Ou seja, a pressão osmótica em direção ao líquido aumentou, certo? Importante a gente frisar esse ponto. Agora a gente vai para o segundo ponto. Aqui a gente vai falar do deslocamento da água no leque, beleza? Então tá. Você já sabe que no leque a gente tem os nossos vasos sanguíneos, onde a gente tem o plasma. Aqui eu coloquei representando um capilar, ok? Então vou escrever aqui, capilar, e aqui está o nosso interstício. Entenda que aqui já está fora da célula. Tudo isso daqui é leque, tá? Como que a gente chama o conjunto de pressões que regula o deslocamento da água no leque?
a gente chama ela de forças de Starling. Forças de Starling. Da mesma forma como eu coloquei desse jeito, regula deslocamento da água no leque. Qual é o conjunto de pressões que compõe as forças de Starling? A gente tem dois tipos, tá? Vou colocar aqui em azul. A gente tem as pressões hidrostática e oncótica. Pressão hidrostática, pressão oncótica, beleza? O que é pressão hidrostática? É a força que a água faz contra a parede do vaso. E o que é pressão oncótica? É a pressão osmótica exercida pelas proteínas apenas, tá? Então aqui você viu que a proteína é uma partícula osmoticamente ativa, mas na pressão osmótica não é só ela que controla, certo? Na pressão oncótica, a gente está essencialmente falando de proteínas, tá? Então vou colocar aqui. Proteínas. Fechou? Não dá para esquecer disso aqui. E já que a gente está falando de pressão no capilar e de pressão no interstício, a gente vai ter pressão hidrostática capilar, pressão hidrostática intersticial, pressão oncótica capilar e pressão oncótica intersticial, beleza? A pressão hidrostática capilar a gente corresponde por pH, pressão hidrostática, C de capilar. A pressão oncótica capilar a gente corresponde por π, então símbolo de π, C, beleza? A pressão hidrostática intersticial é pHI. A pressão oncótica intersticial, πI. Fechou? Vamos colocá-las aqui, como que elas atuam. Se eu estou bem de edição, você deve estar vendo nesse momento uma representação da pressão hidrostática. Eu gosto de pensar que é como se fosse um carinha empurrando a parede do vaso, porque é assim que ela funciona, tá? Então vamos lá. A pressão hidrostática capilar, ela representa a força que o plasma exerce sobre a parede do vaso. Do mesmo modo que a pressão hidrostática intersticial representa a força que o líquido intersticial exerce sobre a parede do vaso, beleza? Ou seja, se a gente aumenta o nosso volume intersticial, a pressão hidrostática intersticial aumenta. Se a gente aumenta o nosso volume capilar, nosso volume sanguíneo, a pressão hidrostática capilar aumenta. Fechou? Agora, se funcionou para a pressão hidrostática, você deve estar vendo nesse momento uma representação da pressão oncótica. Eu gosto de pensar que é como se fosse um cabo de guerra, beleza? Onde as mãos são as proteínas e a corda é a água. Fechou? Ou seja, quanto maior a força de um lado da corda, mais água ela puxa. Lembrando que essa força é a proteína. Ou seja, quanto mais proteínas, mais água ela vai puxar. Vamos representar ela aqui. Quanto maior a pressão oncótica, capilar, mais água vem do interstício para dentro do nosso capilar. Mas, quanto maior a nossa pressão oncótica intersticial, mais água vai do capilar para o interstício. Fechou? Essas são as forças de Starling, é isso que você precisa entender, que regula o deslocamento da água. Perfeito? Mas o que acontece se a gente tem um distúrbio, um problema nessas forças de Starling? Tá? Vou colocar aqui, ó, distúrbios. Existem diversos, eu vou colocar principais que são interessantes você relacionar. Tá? Vamos lá. Se a gente tem poucas proteínas no plasma, ou dentro do capilar, para onde essa água tende a ir? Para o interstício. Da mesma forma como, se a gente tem muitas proteínas no interstício, a água vai para lá. Quando a gente tem um aumento de volume intersticial que causa inchaço
E isso a gente chama de edema, beleza? Então edema é um distúrbio das forças de Starling, certo? Outros dois, aqui como a gente está falando de pressões, enfim, eu vou colocar hipertensão e hipotensão. Perceba o seguinte, a hipertensão ela é causada justamente pelo aumento de volume dentro dos nossos vasos, que pode ser causado pela grande quantidade de proteínas no plasma. A hipotensão é o contrário, ela é a baixa quantidade de volume dentro dos nossos vasos sanguíneos, que pode ser causado pela baixa quantidade de proteínas no nosso plasma. Fechou? Então tá. Pressão osmótica, forças de Starling, vocês já estão dominando. Então agora a gente vai para o último tópico da nossa aula, que é a relação com o meio. O que eu quero dizer com isso? Aqui a gente vai ver a resposta da célula em relação ao meio em que ela está situada. O que eu quero dizer com isso? Quando o nosso meio ele está muito concentrado, ou seja, a gente tem muitas moléculas osmoticamente ativas, ou ele está pouco concentrado, ele tem poucas moléculas osmoticamente ativas. A nossa célula, em comparação ao meio em que ela está, ela pode estar hipertônica ou hipotônica. Do mesmo modo como o meio pode estar hipotônico ou hipertônico. E isso também determina o deslocamento da água. Então vamos colocar aqui, ó. Digamos que a gente esteja falando de um meio hipertônico. Isso quer dizer para a gente que a gente tem uma maior concentração de moléculas osmoticamente ativas no leque, tá? Então a água, ela tende a ir da onde? Do líquido para o leque. Perfeito? Então a gente diz que em um meio hipertônico a célula perde água. Com isso a célula vai fazer o quê? Murchar. A célula murcha. Só que a célula ela não pode ficar murcha, certo? Porque senão ela não funciona. Ela começa a ter problemas na produção de proteínas, cadeias metabólicas e tudo mais. Então, a nossa célula ela passa por um processo de adaptação, que vai fazer com que, se a célula está murcha, ou seja, ela perdeu água, ela vai ganhar água. Esse processo de ganhar água, a gente chama de aumento regulatório de volume, ou ARV. Agora vamos aplicar isso daqui no que a gente já viu. Um meio hipertônico, ou seja, a gente tem mais moléculas osmoticamente ativas no leque. A célula ela vai perder água. Lembram disso? Vamos representar aqui, ó. Então a gente tem mais moléculas osmoticamente ativas aqui, a água vem para cá. Com isso a nossa célula ela perde água, ela dá uma murchada, certo? Só que ela não pode ficar assim. Com o tempo ela vai se adaptando e aí ela ganha água. Como que ela faz isso? Começa a produzir mais proteínas, aí a gente puxa mais água, lembra disso? Ela pode aumentar a permeabilidade da membrana plasmática, permitindo a entrada de sódio, que é osmoticamente ativo. São vários mecanismos que funcionam aqui, certo? E quando ela ganha água, a gente chama isso de aumento regulatório de volume. Perfeito? Agora vamos fazer isso para o meio hipotônico. Eu nem vou apagar tudo, vou deixar esse esquema, vou só substituir as palavras, beleza? Então vou colocar aqui, ó, meio hipotônico. É justamente o contrário. Se o meio tem menos moléculas osmoticamente ativas do que o líquido, a água ela vai para dentro da célula. Então a célula ela ganha água. Então o contrário de murchar é inchar, certo? Então, como a célula ganhou água, ela fica mais inchada. Da mesma forma, uma célula, como ela não pode ficar murcha, ela não pode ficar inchada, senão ela não funciona direito. Ela passa por um processo de adaptação, que é reduzir a quantidade de proteínas, ou a gente começa a ter maior liberação de íons, da mesma forma como pode aumentar a permeabilidade para trazer sódio para dentro, ela pode aumentar a permeabilidade para mandar outros íons para fora, beleza? Esse processo de adaptação faz com que ela perca água, perde água, fechou?
E quando ela perde água, a gente chama de redução regulatória de volume, ou RRV. Espero que eu tenha esclarecido esse conteúdo para vocês. Se restou alguma dúvida, já deixa nos comentários aí embaixo. Curte esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo. Valeu!